Amém. Hoje a gente vai falar um pouco do Espírito Santo e algo que veio forte ao meu coração esses dias, se eu não me engano eu falei até domingo, né? Acho que só no meu não, todo mundo, praticamente. Quando vai chegando o final do ano, começa a analisar o ano que passou, começa a fazer planos para o futuro, começam as postagens, né? Ano novo, vida nova e tal, projetos. E tudo isso é de Deus fazer, gente. Mas você, como eu, já chegou em alguns finais de anos, vou dizer alguns para ser bonzinho, tá? Já chegou em alguns finais de anos que você disse: o que foi que eu fiz com esse meu ano? Pá, tanta coisa que eu planejei. Às vezes a gente gostaria de ter um mapa do tesouro, assim, ó, mostrando tudo o que a gente vai fazer do começo ao fim e para conseguir aquilo que tanto deseja. Deixa eu te dizer, tem algo muito melhor do que o mapa do tesouro morando dentro de mim e de você. Amém. Aleluia. Aleluia. Não precisa abrir, mas João 10:10, Jesus vai dizer: eu vim para lhes dar vida, e uma vida em abundância, uma vida em plenitude. Uma vida acima da média. Mas você já deve ter percebido que da mesma forma que fazer apenas um planejamento no final do ano não lhe garante viver aquilo que você planejou, saber desse texto só por saber também não garante que você vai viver aquilo que ele planejou. Que você e eu vamos viver essa vida abundante. E hoje vamos ver alguns passos, amém? Mas antes disso, eu quero que você abra em 1 Timóteo 2:4. Vai lá comigo. 1 Timóteo 2:4. Primeira Timóteo 2:4 vai dizer assim. 1 Timóteo 2:4 vai dizer assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é que Deus deseja? Que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é só ser salvo não, tá, gente? Ser salvo é maravilhoso, é o primeiro passo e é para todo mundo. Mas deixa eu dizer, eu e você depois de salvo temos que continuar essa caminhada. Não podemos parar. E algo que aqui fala é que Deus deseja que cheguemos ao pleno conhecimento. E algo que eu vim escutando esses dias, vim meditando, é que essa palavra conhecimento no Oriente, onde a Bíblia foi escrita, é um pouco diferente do Ocidente, onde vivemos. Conhecimento, geralmente, a gente entende como algo lógico, como saber. Eu sei de uma coisa, eu conheço. Eu vi fulano, não, o nome dele é Beltrano. É Beltrano, sim, eu conheço, mas sabe o que aquela pessoa gosta, que não gosta? Não sabe, mas diz que conhece. Já o Oriente, quando se fala de conhecer algo, se fala de provar por experiência. Não é simplesmente saber, mas é experimentar. Deus não quer que a gente, não quer apenas, porque tudo começa com conhecimento, tá? Mas Ele não quer que nós apenas saibamos que Ele tem uma vida plena para a gente. Ele deseja que nós experimentemos dessa vida. Ele deseja que nós vivemos essa vida. E como você já deve ter ouvido aqui, mas eu estou vendo algumas caras novas, uma vida plena, uma vida abundante, não quer dizer uma vida sem problemas. A Bíblia não diz isso. Mas é uma vida plena e uma vida abundante mesmo com problemas, passando por cima deles. Amém.
E algo que a gente precisa entender também está lá em 1 Pedro 1,3. Antes de fato começarmos a mensagem. 1 Pedro 1,3. Jesus Cristo veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. E 1 Pedro 1,3... Não é 1 Pedro 1,3, não. Deixa eu... Só um pouquinho, gente. Eu anotei errado. Enfim, não lembro agora a referência, mas Pedro, eu sei que foi Pedro que falou isso, Pedro vai dizer que tudo referente à nossa vida e piedade já nos foi dado em Cristo. Tudo o que precisamos para viver uma vida boa, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, já nos foi dado em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Vou usar o exemplo dos judeus, eu gosto demais disso. Porque os judeus, um dos motivos que os judeus rejeitaram a Jesus, mesmo esperando, os judeus esperavam um Jesus que viria para reinar e expulsar todos os inimigos. Eles esperavam um Jesus que ia acabar com todos os problemas deles externos. E esse Jesus, ele vai voltar. E vai voltar desse jeito. Vai voltar como um rei. Amém. Mas a primeira vinda dele foi para resolver o principal problema, que era a nossa morte espiritual, que era a nossa separação de Deus. Antes de Cristo, ninguém podia se achegar a Deus, ninguém podia orar a Deus. Essa conexão tinha sido rompida por conta do pecado. Jesus Cristo morre, paga o preço dos nossos pecados, para que aí sim, nosso espírito possa ter comunhão de novo com Deus. Muitas vezes podemos estar como os judeus, esperando que as coisas fora fiquem boas, para que dentro fique bom. Enquanto Jesus diz, tudo já foi dado. Se você entender o que tem dentro, o que tem fora não lhe abala. Amém. E agora a gente vai entrar na mensagem. Um exemplo que eu dei até para a liderança esses dias foi, antigamente tinha aquele mapa da 4 rodas, né? Para viajar. Acho que a maioria lembra aqui daquele mapa, né? Depois passou para aquele GPSzinho que comprava, que ficava desatualizado muito fácil. Tinha que estar atualizando. E hoje temos a tecnologia do Waze, do Google Maps. O que era mais fácil? Pegar o quadro geral e sair traçando a roda tentando se achar? Ou hoje ter assim, você está nesse lugar, vire à direita, vire à esquerda, vá para frente, vá para trás. Mais fácil é ter direções a cada momento, gente. Mas muitas vezes a gente negligencia as direções de Deus no dia a dia, porque quer um quadro completo. Se ele desse o quadro completo, a gente se perdia. Mas ele deu algo muito melhor. Amém. Existe uma vida em comum, uma vida extraordinária, uma vida superior para ser vivida. Mas, para isso, precisamos depender do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não se vive a vida que Deus quer. Sem o Espírito Santo não se vive as promessas que Deus quer. Precisamos depender dele. E eu quero ler um texto com vocês, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 14, a gente vai abrir bastante texto ainda, tá? Por isso que eu estou pedindo para esses primeiros você não abra. Mas 1 Coríntios 14, 10 vai dizer assim: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, é sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro ou estranho para aquele que fala, e ele estranho ou estrangeiro para mim.
há muitos tipos de vozes no mundo, e se eu ignorar, existe no mundo a voz do diabo, e essa nós devemos ignorar. Existe a voz dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e nós também precisamos aprender, até certo modo, ignorar e usar a palavra para moldar nossos sentimentos. E existe a voz de Deus, gente, que a gente também pode ignorar, mas a gente não deve ignorar. Porque se a gente ignora, a gente se torna estranho, e Ele é estranho para a gente. Entenda, eu posso amar a Deus, eu posso ler minha Bíblia, eu posso congregar, eu posso orar, e na hora que eu estou orando, eu senti o céu abrir, o anjo desceu, é aquele xaramanaia. Mas depois disso, eu posso ignorar a voz do Espírito Santo. E aí eu vou olhar para mim e dizer, mas eu estou lendo, estou orando, estou indo na igreja e nada muda. É porque no dia a dia a gente está ignorando a voz do Espírito Santo. Porque Deus não quer momentos isolados com a gente. Deus quer a nossa vida. Vão ter momentos que vamos orar. Sim. Pai, obrigado e tal. E a gente vai ver os exemplos de Jesus, tá? Falando sobre isso mais no final. Mas depois de orar, vai ter momentos que a gente vai estar passando na rua, por exemplo, e a gente vai sentir uma nota. Diga para aquela pessoa que Jesus te ama, que Jesus ama ela, e a gente ignorar. Ou, eu ia falar esse exemplo mais na frente, mas vou falar agora. O marido e a esposa, um dos dois, cabeção, faz uma coisa que não devia, ou magoa o outro de algum jeito, e o outro cônjuge fica bravo e pá! E aí Deus vai falar com os dois. Tanto quem a princípio não estava errado, como quem a princípio estava errado, Deus vai dizer, vai pedir perdão? E você dizer, não peço. Viu o que fez? Ah não, olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo, peço perdão nada. E aí depois não sabe porque algumas coisas não vão desenrolando. Mas eu li a Bíblia, eu congreguei, eu amo a Deus. Tudo isso nos faz ficar mais sensíveis ao Espírito Santo. Tudo isso é de extrema importância. Mas tudo isso e depois negligenciar a voz do Espírito Santo não acontece. Aleluia. Vai comigo para Romanos 8:14. Romanos 8:14. Aleluia. Romanos 8:14 vai dizer assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Então você é para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra guiado também pode ser traduzida como conduzido. O Espírito Santo, ele não possui ninguém. O Espírito Santo, ele não usa ninguém como marionete. Ele nos conduz. Levanta aí, irmão. Por favor, linda senhora. A senhora senta ali. Conduzido. Às vezes a gente ora, Espírito Santo, me toma. Não consigo fazer não, então me toma. Está orando contra a Bíblia, irmão. E oração que não é baseada na Bíblia não funciona. O Espírito Santo, ele conduz, ele guia, ele nos dá instruções. Mas eu e você somos responsáveis por obedecer ou não. O versículo 16 vai dizer assim, ó: o próprio Espírito testemunha ou testifica
que somos filhos de Deus. É um relacionamento pessoal. É o Espírito Santo falando com cada um. Aonde? No meu espírito. Senhor, fala comigo. Traz um anjo. Traz um profeta. Pode acontecer, irmãos, e acontece. Mas um nível maior do sobrenatural é Deus falando dentro de você, com você. E é esse o desejo íntimo que Ele tem. O autor de Hebreus vai dizer que estamos numa superior aliança, com superiores promessas. Então por que a gente está tão agarrado aí na antiga aliança? Há coisas que pessoas que não tinham o Espírito Santo dentro faziam, quando hoje nós temos uma instrução de fazer diferente. O Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Ele fala conosco. Deixa eu te mostrar uma prática que é da antiga aliança, que não é para mim e para você. Novelo de lã. Gideão colocou um novelo de lã. Saiba de uma coisa, Gideão não nasceu de novo. Gideão não tinha o Espírito Santo dentro. E por isso Gideão precisava de um sinal externo para dizer o que ele ia fazer. Eu e você temos o Espírito Santo dentro. E ele fala com cada um de nós. Hoje pra gente, pro crente, não tem mais aquele negócio. Senhor, se for do Senhor, abre a porta. Não. Senhor, se for do Senhor, me comunica. Me mostra. Não, se for do Senhor, tudo vai ocorrer bem. Você já deve ter passado pela experiência de ter orado isso e tudo ter acontecido mal. No começo foi tudo bem como você orou. Depois você viu ladeira abaixo. Porque não é assim na nova aliança, gente. A Bíblia é muito clara. Aí Paulo vai dizer: uma porta grande e larga me foram abertas. E muitos são os inimigos. Mas eu quero, Senhor, abre a porta. Porque se não tiver inimigo, eu sei que é o Senhor. Onde está escrito isso na Bíblia? Canto nenhum. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Foi tudo certo. Ninguém perseguiu ele. Ninguém tentou apedrejar ele. Ninguém tentou empurrar ele do penhasco, não foi? Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Nós não somos movidos por fora. Nós não somos movidos por sinais, gente. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Para você ter uma ideia do que ser movido pelo Espírito de Deus, eu queria dar um exemplo de ele é pastor, Eduardo Cardoso? Ou não? É só ministro? É pastor, né? Tem um pastor lá em Recife, Eduardo Cardoso. Ele é professor do Remo e tudo mais. E ele foi uma pessoa que era muito pobre. Muito pobre mesmo, de passar fome. E ele foi estudar arquitetura na Federal, conseguiu passar, mas muito pobre. Diz que quando recebeu o primeiro salário, ele, opa, glória a Deus. Ele recebeu uma instrução: compra aquele terreno lá no interior. Disse, oxi, aquele terreno que a gente planta não nasce nada. E ele percebia por dentro, compra aquele terreno. Aquele homem foi e comprou o terreno. E continuou trabalhando, se formou, foi se estabilizando. Até um belo dia que descobriram que naquele terreno tinha uma fonte de água mineral. O que aquele homem abençoa as pessoas hoje, vocês não têm noção. Ele vive muito bem, mas não só para ele viver bem. O que ele abençoa os outros, meu Deus do céu. O que ele ajuda outras pessoas. E todas as áreas de nossas vidas, gente. Às vezes Deus está dando uma instrução. E a gente, não, isso aí não tem nada a ver. Isso é coisa da minha cabeça. E como eu sei que eu já passei muito por isso, que nem sempre é tão fácil saber quando é a voz do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas preciosas, que se nós seguirmos, nós vamos ter uma ideia se é o Espírito Santo ou não. Amém. A primeira é a que falamos. Ele fala ao nosso espírito.
Ele fala dentro de nós. A segunda, eu chamo de a linguagem do Espírito Santo. E eu quero que você vá comigo para João 14. Vai lá comigo para João 14. Você também, como eu, já deve ter sentido, não, eu vou fazer isso que eu sei que é Deus falando comigo. E quando viu, não aconteceu. Mas eu não achava que era Deus. Algumas coisas que precisamos atentar. João 14,16. Jesus vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de nós. Essa palavra advogado, ajudador, é a palavra paracletos, que significa convocado para estar do lado de alguém, convocado para ajudar alguém, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Esse é o Espírito Santo, e quem deu essa função foi Deus a ele. E ele está para sempre conosco. E no versículo 26, João 14, 26, vai dizer assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disser. O Espírito Santo, o Conselheiro, ele ensinará a verdade. Que verdade é essa? João 17, 17. A Bíblia se explica pela Bíblia, tá? Não tenta inventar não. A Bíblia está falando isso, eu acho que é isso. Não. A Bíblia se explica pela Bíblia. E João 17, 17, Jesus diz: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo, a linguagem dele é a palavra de Deus. Sempre que você receber uma instrução do Espírito Santo, vai vir através da palavra, vai vir um texto ao seu coração. Eu já disse isso aqui outra vez. Antes de eu vir para cá, para Carazinho, eu percebi uma nota que era para vir para Carazinho. Ninguém tinha me falado nada. Só minha esposa que tinha percebido a mesma nota. E minha oração foi: Pai, isso é da minha cabeça ou é de Ti? Pai, me mostra na Tua palavra. E Ele me levou até Tito 1:3 e estava escrito lá: Ele falou comigo através da palavra. Então, se você tiver alguma nota no seu coração, mas que seja contrária à palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Não é a voz do Espírito Santo. Ah, mas eu estou sentindo um negócio tão bom. Faz para tu ver como vai ser bom. Não faz. Isso aí, amor. Não faz. O Espírito Santo sempre vai falar através da sua palavra. Sempre. E a palavra de Deus diz que Ele vos ensinará toda a verdade. Você, com certeza, como eu, já leu esse livro e muitas vezes ficou sem entender. Que tal começar a ler orando? Espírito Santo, Tu inspirou homens para escrever isso. Me ensina. Você vai ver como vai ser diferente a leitura. Como coisas que você não percebia, você vai ver que estava escrito. Mas para isso precisamos depender do Espírito Santo. E a palavra diz que Ele nos lembrará, nos momentos adversos, nos momentos de saber o que fazer, Ele nos lembrará aquilo que lemos. Se não lemos, não tem como o Espírito Santo falar, porque Ele fala através da Bíblia e Ele nos lembra a Bíblia. Se não lemos, podemos achar: ah, não, eu sei que é o Espírito Santo falando. Será que é? Você não sabe se está em linha com a palavra ou não? O Espírito Santo fala aos nossos corações e a linguagem é a palavra de Deus.
Por isso que é tão importante a gente ler, reler, estar conectados, meditar na palavra. Leu a palavra de manhã, de tarde ou de noite, tenta lembrar o que foi que leu. Espírito Santo, o que foi que eu li? E começa a meditar naquela passagem. Começa a trazer a memória, começa a extrair todos os nutrientes. Mas muitas vezes lemos corrido, nem lembramos o que lemos. Não, já li, já bati meu ponto. Tu nem lembra o que leu. Dá atenção. Aquilo que é importante a gente dá atenção. E isso aqui é importante. Muito importante. Amém? Eu li isso em algum lugar, não lembro aonde, mas dizia que sabedoria é saber colocar em prática o conhecimento certo na hora certa. E essa é uma função do Espírito Santo. E eu quero que você vá comigo para Tiago 3,17. O Espírito Santo fala pela Bíblia. E tem algo aqui em Tiago que vai nos ajudar também a saber quando é o Espírito Santo ou não. Tiago 3,17. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vai dizer assim: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ei, quando o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você, é algo puro, não é algo pesado. Mesmo que seja uma correção, não vai trazer aquele peso. Ai, meu Deus, o Espírito Santo me falou. Não é o Espírito Santo não, tá? Porque a sabedoria que vem do alto é pura. Ela é pura. Ela não traz peso. Às vezes, nossos sentimentos não trabalhados, emoções não trabalhadas, nos fazem acreditar que é Deus falando, quando é mágoa ou o diabo. Volta comigo para o versículo 14, Tiago 3,14. Vai dizer assim, ó: no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procurais negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer: Deus me falou, aquele ali, ó, não presta. Aquela pessoa ali, Deus me falou. Inveja, amargura, não é o Espírito Santo falando. Se o Espírito Santo alguma vez vier falar algo para você de alguma pessoa que está fazendo algo ruim, ele vai trazer uma instrução ou para você orar, ou para trazer uma palavra para aquela pessoa que vai transformar ela. Mas nunca vai desprezar o outro. Porque a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. A misericórdia, ela não dá aquilo que merecemos. Quando o Espírito Santo fala, ele não vai trazer peso, ele não vai trazer mágoa, ele não vai trazer amargura. Gente, eu conheço tantos cristãos que se dizem ouvidores do Espírito Santo, mas estão com tanta mágoa pelo irmão, estão com tanta inveja, tem tanta divisão, cada um no seu. Isso não é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele não age assim. E assim não tem como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como viver a vida plena dele.
Se escutarmos essas coisas, vamos ignorar a voz do Espírito Santo. Mas como eu disse, numa briga de casal, por exemplo, quantas vezes eu e minha esposa entramos num atrito que nem sabia quem tinha começado. E o Espírito Santo fala, vai lá pedir perdão. E não tem vontade de pedir perdão. Tem vontade de empurrar para bem longe. Não, você não tem essa vontade, né? Tá bom. Mas como minha querida mãe diz, mãe, te amo, eu sei que tu vai escutar. Vontade dá e passa. Não se agarra à vontade, não. Pelo contrário, o mais maduro, a Bíblia fala, vós que sois maduros, suportai, sejam suporte do outro. Eita! Maduro é quem vai lá pedir perdão. Maduro é quem escuta o Espírito Santo. Vou dizer eu, tá? Se eu faço, não peço perdão, não. Estou mostrando que sou imaturo. Posso ter 60 anos na cara. Maturidade é ouvir o Espírito Santo e dizer, peraí, isso está em linha com a palavra? Tá falando aqui no meu coração, isso traz mágoa, isso traz peso, isso traz dor, isso traz inveja. Traz, não é o Espírito Santo. No mundo há muitas vozes e essa voz eu vou ignorar. Agora não, estou recebendo uma instrução. Isso é puro. Isso traz uma misericórdia para outra pessoa. Isso vai me fazer ter uma boa atitude. Isso é o Espírito Santo. Precisamos desse filtro. Porque o desejo de Deus é todo dia a gente ter atitudes boas. Pequenas atitudes que a gente vai tomar, a gente não imagina o que aquilo vai trazer para a gente. Muitas vezes destratamos alguém que está na rua que achamos que não tem nada, um caixa de supermercado, e achamos que isso não tem nada. Isso trava a minha vida e a sua. A sabedoria do alto é pura. A sabedoria do alto traz misericórdia. A sabedoria do alto, o guiar do Espírito Santo nos faz ter boas ações. Lembra disso. Se tem inveja, se tem amargura, se tem peso, você pode estar até ouvindo, sou eu, sou o Espírito Santo. Mas se seus olhos espirituais fossem abertos, você ia ver o chifrudo aqui do lado, ó. A gente acha que o diabo ele vai vir de tridente, capa, né? Mas não, o diabo nos influencia, como ouvimos no mundo há muitas vozes. E às vezes escutamos vozes de amargura, de raiva, de divisão. Não, eu sou melhor. Espírito faccioso. Aleluia. Aleluia, precisamos atentar a isso. O Espírito de Deus, ele deseja que vivamos uma vida boa. Mas precisamos desse filtro para escutar o Espírito Santo. O mais básico, gente, primeiro de tudo, ele fala dentro de mim. Se alguém se levantar como profeta para falar algo para você, se nunca tiver falado dentro de você, não receba. Porque o profeta ele vem para confirmar aquilo que já está dentro. Primeiro ele fala dentro. Ele usa a palavra para falar comigo. E depois, o que é puro, o que vai me fazer ter misericórdia, o que vai me fazer dar bons frutos, ser imparcial. Numa briga de casal, eu quero ser parcial, eu quero é o meu. Eu estou lá ligando porque ela está pensando. Mas a inspiração vem, seja imparcial, faça você a diferença. Não espere as coisas fora estarem boas. Amém. Outros 2 pontos para encerrar que eu quero falar com você. Em 2 passagens, não precisa abrir, mas em 2 passagens, Jesus cura um cego. Na verdade, cura 2 cegos. Em uma que está em João 9, ele cospe na lama,
faz a laminha e passa no olho do cego. Em Mateus 10, é o cego Bartimeu, que ele pergunta para Bartimeu: o que você quer? Bartimeu: quero ser curado. Ele: seja curado. Nem pôs as mãos, nem teve lama. O que isso me mostra? Que para a mesma situação, pode-se ter duas atitudes diferentes. Então para de querer uma fórmula perfeita, desse jeito. Deus só age desse jeito. Não. Lê os 4 evangelhos que vai ver Deus agindo de formas diferentes. Então, foque no que Deus quer que você faça. Foque em buscar mais a Deus. Voltando, leitura da palavra e oração vão nos fazer ficar mais sensíveis à voz do Espírito. E aí depois nós percebemos o que o Espírito Santo fala. E para encerrar, não precisa abrir esses 3 textos, só o 4. Lucas 5,16 fala que Jesus procurava manter-se afastado para orar. Marcos 1,35 diz que de madrugada, ele saiu para o deserto para orar. E Mateus 26,36 é depois da ceia, onde ele se afasta de novo e ora. Jesus é o nosso maior exemplo. E devemos ter tempos de oração, separados, afastados. Isso fazia com que Jesus fosse sensível. Mas isso não nega o que vamos ler agora. Marcos 4,35. Existem os momentos onde paramos e oramos, onde buscamos a direção de Deus. Na verdade, existem momentos não, vou reformular. Todo dia é dia de orarmos, de buscarmos a Deus. Amém? Mas algo que Marcos 4,35 ensina, nós precisamos entender também. Os dois andam juntos. Primeiro, ter tempos a sós com Deus, orar, ter intimidade com nosso Pai. E Marcos 4,35 diz assim, deixa eu beber uma água. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Ele então, despindo-se da multidão, o levaram no barco. Despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval ou uma grande tempestade, as grandes ondas jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: porque sois covardes, ainda não tendes fé. Onde eu quero chegar com esse texto? Existem momentos, e a maioria dos momentos, que deve ser o nosso dia a dia, que vamos parar e orar. Que vamos nos desligar das distrações e orar, ter comunhão com o nosso Pai. Mas quando a tempestade arrocha, quando a tempestade vem com força, Jesus não quer que a gente faça Jesus, e agora? Ele quer que a gente haja. Porque os discípulos fizeram isso. Veio a tempestade, Jesus me socorre, ele até socorreu. Mas ele disse: covardes. Jesus falando, tá? A gente ora, a gente tem comunhão e vai vir instruções, gente. Vai vir direções de Deus. Vai vir o que a gente deve fazer. Se depois a gente não fica firme nisso, não adianta ficar levantando as mãos e orando. Deus, tu não vai fazer nada. Deus, tu não vai fazer nada. Deus, tu não vai fazer nada. Ele vai dizer: se levante. Faça aquilo que minha palavra diz. Tenha fé em Deus.
Fale você essa circunstância. Pratique você a palavra. Não fique só se queixando. Faça algo. E eu quero que você fique de pé. E pode ser que nessa noite você percebeu, meu Deus, Deus já me deu instrução e eu não segui o que ele falou. O que é que eu faço agora? Primeiro de tudo, você vai se arrepender. Dizer, Deus, me perdoa por não ter seguido aquilo que tu falou. Clareie a minha visão novamente, para que eu saiba aquilo que o Senhor quer de mim. E eu me comprometo a ser perseverante naquilo que o Senhor falou. A seguir com unhas e dentes aquilo que o Senhor falou. Obrigado, Pai. Obrigado por tuas instruções. Obrigado por tua palavra. Por tua palavra que nos guia. Por tua palavra que nos ensina o caminho que é para seguirmos. Espírito Santo, queremos ser aqueles que ouvem a tua voz e praticam o que tu fala. Queremos ser aqueles que vamos nos agarrar às tuas instruções e seguir o que tua palavra diz. Seguir a instrução que o Espírito Santo diz. Nós nos arrependemos, Pai, por quantas vezes o Senhor falou e nós não obedecemos. O Senhor estava falando para fazer algo e ficamos orando, Senhor me diz, Senhor me diz, Senhor me diz, quanto o Senhor já disse. Que venhamos ser aqueles que ouvem a tua voz e logo praticam e ficam firmes no que o Senhor fala e não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam. Que tua palavra seja verdade absoluta em nossas vidas, Pai. Que o nosso achismo perca a força quando confrontado com tua palavra. Que o nosso saber seja reduzido a pó se for contra a tua palavra. Desejamos, Pai, viver tudo o que o Senhor tem pra gente. Desejamos, Pai, nos conectar com o Senhor cada dia mais. Estarmos cada dia mais sensíveis. Cada dia mais dispostos a Te obedecer. Cada dia mais dispostos a Te buscar. Cada dia mais dispostos a nos desconectar por um momento e poder contemplar a tua presença, a tua santa presença. Existe sim, Pai, o momento onde vamos nos derramar, vamos chorar, onde vamos abrir o nosso coração e entregar tudo ao Senhor. Mas que saibamos que depois de entregar tudo, existe uma paz que excede todo entendimento. Depois de entregar tudo, tem algo que diz respeito a gente. Obedecer às tuas instruções. Obrigado, Pai. Ainda todos de olhos fechados, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus, que deseja fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você por acaso ouviu essas palavras, mas percebeu que falta algo, o seu coração queima por algo, e deixa eu dizer, se chama entregar a vida para Jesus Cristo, fazer dele Senhor da sua vida. Tem alguém aqui que deseja, que nunca entregou a vida para Jesus e deseja fazer nessa noite? Tem alguém por acaso que já viveu nos caminhos do Senhor e sabe que se desviou, sabe que tomou outro rumo e deseja voltar? Se você é essa pessoa, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. O Pai está de braços abertos. Amém. Todos salvos? Amém. Vamos orar. Obrigado, Paizinho. Obrigado por teu amor por nós. Oh, Pai. Sabemos que Tu tem planos de paz e não de mal. Planos de nos dar um futuro e uma esperança, Pai.
E sabemos que nada disso importa se não tivermos o Senhor. Queremos em primeiro lugar o Senhor, aquele que morreu por nós, aquele que pagou o preço por nós. Queremos ter um relacionamento com o Senhor, te conhecer por experiência, não simplesmente saber, mas conhecer o Senhor. Ter tempo onde vamos deixar tudo e vamos simplesmente dizer: Pai, te amo. Pai, eu te amo. Pode estar pesado como for, mas eu sei que o meu amor pelo Senhor não vai morrer, porque o seu amor por mim nunca acaba. Obrigado, Pai. Nós te amamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos.